Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e a nossa leitura de hoje é Marcos capítulo 12. Eu quero ler com você o versículo 24, está escrito assim: Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Sabemos ali que no contexto, se você está fazendo a leitura bíblica, você já viu ali que o contexto é quando os saduceus, que era uma das seitas ali dos judeus, existiam os fariseus, os saduceus, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então eles vieram tentar fazer uma pegadinha ali com Jesus, falando sobre o caso daquela situação daquela mulher que casou com um irmão e, segundo a lei, se aquele homem morresse e ela não tivesse filhos com ele, ela deveria casar com outro irmão para dar filhos àquela geração, àquela família. E aí ele começa, olha, teve uma mulher, eles começaram ali a falar com Jesus, né? Teve uma mulher, o marido dela morreu, ela casou com o irmão e o irmão também morreu, ela casou com outro irmão, enfim. Ela casou com os 7 irmãos e não teve filhos com nenhum deles. Como que vai acontecer na ressurreição? Ela vai ser esposa de quem? Eles tentando fazer uma pegadinha ali com Jesus, né? E aí Jesus vem e dá essa resposta para os saduceus. Vocês estão enganados, pois vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí na continuidade ele diz, né, quando os mortos ressuscitam, eles não se casam e nem são dados em casamento, mas eles são como os anjos nos céus. Ou seja, eles não conheciam o que as escrituras falam sobre ressurreição. Eles não conheciam nem as escrituras e nem o poder de Deus. E o que eu quero compartilhar com você é, amados, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, e quando nós não conhecemos o poder de Deus, nós podemos ser enredados por falsos ensinos. Porque o desconhecimento da palavra, das escrituras e do poder de Deus gera ensinos enganosos. Era isso que estava acontecendo ali com os saduceus. Eles ensinavam um engano, porque eles não conheciam nem as escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero compartilhar com você mais um texto que está lá em 1 Coríntios, aí depois você vai para a tua Bíblia e confere certinho lá na tua Bíblia, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, eu quero ler alguns versículos com você. Eu vou ler o 18, que está escrito assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E agora eu vou ler do 21 em diante. Diz assim: Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Até aqui, até o versículo 24. Amados, Jesus Cristo, olha o que está declarado aqui nesse último versículo que nós lemos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amados, para nós não sermos enredados por ensinos enganosos, nós precisamos conhecer a Cristo. Ele é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus. E olha que interessante o que nós lemos aqui no versículo 21, falando assim, ó: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. É impossível conhecer a Deus por meio da sabedoria
humana. Existem muitos e muitos ensinos por aí que desprezam o poder de Deus e desprezam as Escrituras sagradas. Amados, Cristo Jesus é a manifestação do poder de Deus e da sabedoria de Deus. Cristo Jesus foi entregue em nosso favor, nos substituindo. Está escrito lá em Romanos 8, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, nos versículos 3 e 4, que Jesus Cristo condenou o pecado na carne, satisfazendo as justas exigências da lei, para que nós que estamos em Cristo, que vivemos segundo o Espírito, recebamos todos os benefícios do que Cristo fez. Ele cumpriu a lei em nosso favor, por isso que o fim da lei é Cristo. Amados, nós precisamos compreender essa verdade. Senão nós entraremos debaixo de ensinos enganosos, ensinos que não contemplam a plenitude da pregação do Evangelho. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo fala ali no versículo 21 que eu li para você, né? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Amados, o Evangelho parece loucura aos olhos humanos. Por quê? Porque o Evangelho é a demonstração do poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É a demonstração da graça de Deus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 17, porque a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amados, nós cremos e precisamos crer nas verdades do Evangelho. Nós não estamos debaixo da lei. A lei foi apenas um tutor até que viesse Cristo. Nós estamos debaixo da graça, da verdade. Jesus Cristo é a nossa vida. Nós precisamos compreender que somos completamente dependentes de Cristo e que tudo, absolutamente tudo que era necessário ser feito para nossa salvação, justificação, redenção, regeneração, foi realizado por meio de Jesus Cristo. E nós recebemos tudo isso pela fé. E se nós recebemos pela fé, nós precisamos viver, traçar a nossa jornada cristã pela fé, confiando que Cristo é suficiente, crendo que Cristo é o poder de Deus em nosso favor. Ele nos substituiu, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Jesus Cristo. Ele levou o castigo em nosso lugar. Mas nós precisamos receber a plenitude do poder de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Senão nós entraremos em ensinos enganosos. Todo aquele que não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus é enredado por falsos ensinos, ensinos que enfatizam a justiça própria, o mérito humano, a capacidade humana de conquistar algo de Deus. É impossível, amados. Nós temos tudo, absolutamente tudo o que precisamos em Cristo Jesus. E precisamos entender que nós estamos em Cristo. Amados, se nós estamos em Cristo, pare e pense comigo um pouquinho. Nós estamos em Cristo, você acha que estamos debaixo da ira de Deus? Claro que não. A ira Jesus Cristo já levou lá na cruz do Calvário, o castigo que era para ser nosso, Ele já levou. Ele nos transportou de reino, Ele nos tirou debaixo da ira e nos trouxe para a salvação. Ele nos tirou debaixo da morte e nos trouxe para a vida. Amados, nós não estamos debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Cristo é o poder de Deus em nosso favor, entregue, crucificado e ressuscitado, para que nós recebêssemos vida e vida com Cristo. Eu incentivo você, eu encorajo você a crescer no conhecimento de Cristo, porque Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus.
Quando nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, por meio do estudo da palavra e por meio de um íntimo relacionamento com Ele, por meio da oração, do estudo da palavra, nós não seremos enganados. Quando crescemos no conhecimento, nós não somos enganados. Só é enganado aquele que não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Lembrando que o poder de Deus é a manifestação de Cristo Jesus. Cristo Jesus efetuou a justiça que era necessária para que eu e você recebêssemos vida, fôssemos perdoados, justificados, regenerados. Jesus Cristo condenou aquilo que nos mantinha presos. Ele condenou o pecado para trazer libertação do poder, do pecado e da morte. E hoje nós somos livres, livres em Cristo Jesus. Não estamos debaixo da ira de Deus. Pelo contrário, estamos debaixo do favor, da graça, do amor de Deus, porque estamos em Cristo. Cresça no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Estude a palavra, ore no entendimento e em línguas. Quando oramos em línguas, a palavra fala que nós, o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito está sendo edificado. Eu encorajo você a manter um profundo relacionamento com a palavra e um profundo relacionamento com Deus por meio da oração. Oração no entendimento e oração em línguas. E você crescerá no entendimento de quem é Cristo e não estará sujeito a ensinos enganosos. Não será enredado por ensinos enganosos que desmerecem o poder de Deus, que não conhecem as Escrituras. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua obra completa naquela cruz. Muito obrigada porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita. Hoje temos a tua palavra em mãos. Obrigada por isso, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude a recebermos a plenitude do Evangelho. A sua palavra diz que o Evangelho é uma loucura aos olhos naturais. As pessoas naturais não conseguem compreender o seu poder, a sua graça, o seu amor. Mas, Pai, nós estamos em Cristo e nós queremos receber a plenitude da sua verdade. Pai, nós queremos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos ajude, nos ensine, nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.